Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, começando no versículo 1, que o Espírito Santo nos ajude a entender essa palavra. Versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi criado entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Trarei alguns comentários para ajudar o nosso entendimento. Vemos que dos versículos 3 ao versículo 5, Paulo faz elogios à igreja de Tessalonicenses. Ele diz lá no versículo 3 que a fé deles cresce e o amor de uns para com os outros vem aumentando também. No versículo 4, vemos que era uma igreja que passava por perseguições e tribulações. E mesmo com isso, mostravam constância, isso quer dizer, eles cumpriam todos os seus deveres e mostravam fé. No versículo 5, Paulo diz que perseguições e tribulações são sinais evidentes do reto juízo de Deus. E aí no versículo 6, aqui Paulo ele nos apresenta um atributo de Deus, uma característica de Deus. Quem é Deus, né? Deus é justo, ele é justiça. E Paulo explica no versículo 7 que quem praticar tribulação será atribulado. E aqueles que forem atribulados pelo nome de Jesus receberá alívio. E aí no versículo 7 e 8 ele explica como será, quando será o alívio e quando eles serão atribulados e como. Ele diz lá, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança
contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. A Bíblia de Genebra traz um comentário dessa parte, já que Paulo diz que essa vingança será tomada contra os que não obedecem ao Evangelho. Então, a Bíblia de Genebra diz que o Evangelho não é apenas uma mensagem para ser recebida ou crida, é também uma mensagem para ser obedecida. Obedecer o Evangelho é conhecer a Deus e ter comunhão íntima com Ele. Dos versículos 8 ao 10, Paulo fala da punição que sofrerão os desobedientes a Deus. Do versículo 11, Paulo diz que por isso tudo que a igreja tem vivido, ele não cessa de orar por aquela igreja. E aí fica uma pergunta para a nossa reflexão. Temos orado uns pelos outros? No versículo 12, Paulo descreve o fim principal do homem: glorificar a Deus. Ele diz lá que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Fico alerta aqui de tudo que Paulo falou nesses versículos. Muitas vezes nos preocupamos mais em cumprir e conquistar coisas deste mundo do que agradar a Deus. Cuidado, porque muitas vezes nos importa mais agradar a homens do que a Deus, quando deveria ser o contrário, né? Que nos importemos em todo o tempo em agradar somente a Deus e não a homens.